Olá, meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e eu estou aqui com vocês hoje no Diálogos da Saúde para discutir a importância da telemedicina em tempos de coronavírus. Comigo aqui hoje está a doutora Elisângela Rabelo. Ela é advogada especializada em telemedicina do escritório Tosini Freire. Tudo bem, doutora? Olá, boa tarde a todos. Sim, sou sócia do escritório Tosini Freire Advogados, responsável pela área de saúde e de ciências da vida, como chamamos, e trabalhamos bastante com assuntos ligados à área de medicina, saúde como um todo, e telemedicina e telesaúde nesse momento são temas bastante intensos. A gente teve uma grande transformação agora por causa da pandemia do coronavírus, né? E mudou completamente várias coisas na nossa vida, né? A forma como a gente se comunica. E aí, finalmente, a gente também teve essa mudança em relação à forma como a gente é atendido pelo médico, como a chegada da telemedicina, né? Ela surgiu no momento em que o sistema de saúde corria o risco de um colapso, e daí por isso o Conselho Federal de Medicina resolveu autorizar a prática aqui no Brasil. Eu queria, para começar essa nossa conversa, que a senhora contextualizasse, então, a chegada da telemedicina no Brasil. Tá ótimo. Acho que precisa voltar um pouco no tempo, porque nós já temos a telemedicina há algum tempo já regulada pelo Conselho Federal de Medicina, desde 2002. Essa resolução, 1643, que regula a telemedicina, ela traz um sentido de que essas consultas que vão ser feitas por meio da tecnologia, elas vão ser entre médicos, para efeitos de segunda opinião, ou entre médico e paciente, desde que ao lado do leito, como a gente costuma dizer, haja também um médico que seja responsável pela assistência à saúde àquele paciente. Então, a telemedicina ela tem sido utilizada de maneira bastante intensa, mas com um olhar muito mais voltado para a segunda opinião do que para o atendimento de saúde médico-paciente. Ao longo do tempo as coisas foram mudando, as tecnologias foram ficando cada vez mais intensas, e aí o CFM regulou o WhatsApp, né, para dizer o médico pode conversar com o seu paciente via WhatsApp. E no ano passado a gente teve uma tentativa de mudança dessa regulação do Conselho Federal de Medicina, com um texto que foi muito louvado pelos profissionais e pelos setores do mercado que têm, enfim, interesse que essa atividade seja de fato promovida pelas entidades reguladoras, por questões relacionadas, eu acredito, ao processo de validação dessa regulação junto aos conselhos regionais pelo CFM. Houve imediatamente, foi uma questão de dias, a revogação dessa resolução. Então, voltamos para a situação em que temos essa resolução 643 de 2002 como sendo a norma que regula a telemedicina no Brasil. Então, de fato, ainda se tem uma norma que diz médico e paciente não podem conversar diretamente. Existem algumas bases éticas bastante sólidas e fundamentadas para essa trava, espécie de trava, mas nada que a gente possa chamar de vedação legal, tá? Porque a profissão de medicina ela é regulada pelo ato médico, o ato médico é uma lei, e se a lei não proíbe a prática, aliás, a lei não determina como o médico vai exercer a medicina, através de que meios. O Código de Ética e as outras normas que regulam a medicina são muito claras no que diz respeito à necessidade, obviamente, da prática clínica, do conhecimento do paciente, dessa interação física que é super importante. Então, acho que o que se quer e o que o Conselho Federal de Medicina quer é preservar essa relação do médico-paciente que faz com que a clínica médica ocorra dentro dos preceitos éticos que são vigentes. Doutora, você voltou um pouco no histórico, né, do que aconteceu no ano passado, que, enfim, houve a regulamentação e depois foi revogada por uma questão ali de falta de entendimento com os conselhos regionais. E daí agora, por causa do coronavírus, a telemedicina surgiu agora com um novo formato, né? É parecida com a resolução do ano passado, é parecida com a resolução de 2002, é uma nova resolução, por quanto tempo ela vale?
Logo que surgiu a declaração de emergência em saúde pública, primeiro no nível mundial pela OMS, depois recepcionada no Brasil através de lei no começo do ano, o Ministério da Saúde começou a falar intensamente sobre a telemedicina, né? Ato contínuo, o Conselho Federal de Medicina enviou um ofício para o Ministério da Saúde, liberando a prática de teleconsulta, telemonitoramento e etc. E aí veio uma portaria do Ministério da Saúde fazendo a regulação da telemedicina, com algumas ressalvas. E já nesse meio tempo havia um projeto de lei em andamento para que houvesse uma lei que regulasse telemedicina, e aí, apesar do ofício do CFM, apesar da portaria do Ministério da Saúde, a lei foi promulgada na semana passada, e o que está ali naquela lei regulado é a prática de telemedicina, sim, para o atendimento médico-paciente, se alinha bastante, apesar de ser uma lei bastante resumida, né, uma lei pequena, se alinha bastante com o conceito que estava nesta resolução, que foi tentativa no ano passado, que foi revogada logo em seguida, e deixa de maneira mais clara a relação entre médico e paciente através do uso dessas tecnologias, com previsão de que é possível se emitir atestados médicos, prescrição eletrônica e por aí afora. E aí a gente pode falar um pouco mais da prescrição eletrônica mais para frente, mas é um modelo que permite claramente médico e paciente se comunicarem diretamente por meios tecnológicos, ainda que não tenha havido uma primeira consulta presencial para anamnese. E muito se diz em relação a essa nova realidade que a gente vive hoje, que é a pandemia do coronavírus, é que o mundo não vai voltar a ser o que era antes. Essa também é uma realidade em relação à telemedicina, e daí acho que talvez seja o caso de dar exemplos práticos para quem está assistindo a gente, de o que pode mudar. Então, talvez entrar um pouco nessa questão da prescrição eletrônica, da consulta, se vai ser em vídeo, se pode ser por telefone. Assim, nós temos uma situação que ela é temporária, né? Acho que é importantíssimo dizer, porque até a lei que foi promulgada na semana passada, ela é uma lei que diz que essa situação é uma situação para cobrir o período em que a pandemia esteja aí. Vamos agora comentar alguns exemplos práticos da telemedicina na vida do paciente e também na vida do médico, né? Porque, de certa forma, também influencia muito no atendimento do médico. Sim. Eu vou começar dando um exemplo meu. Vamos, eu adoro. Medicamento sujeito à prescrição e acabou o medicamento essa semana. E aí eu liguei para o consultório do meu médico e eu falei com a assistente dele e ela me falou, olha, eu vou deixar a receita pronta para você. Aí eu falei assim, mas o doutor fulano de tal não consegue fazer a prescrição eletrônica? Porque daí eu não preciso ir no consultório, eu só vou direto na farmácia. E aí ela me disse, ele nunca fez. Então, na prática, o que a gente pode fazer? A gente pode falar com o médico pelo Zoom, a gente pode falar com o médico pelo WhatsApp, a gente pode falar com o médico pelo Teams, ou tantas outras ferramentas, FaceTime, tantas outras ferramentas que a gente tem hoje que permitem essa interação vídeo e voz. Para quê? Para uma consulta, estou sentindo A, B e C, e houve uma proliferação nesse período de Covid das plataformas que disponibilizam esse tipo de consulta, justamente para evitar que eu estou com uma dor de garganta e tenha receio de ir ao hospital, porque eu também não sei se é Covid ou não é, e aí tem assim, planos de saúde oferecendo, plataformas individuais, né, que estão fornecendo também. Então, existem situações de plataformas que estão embarcadas já em planos de saúde e existem plataformas independentes, né, tanto de empresas de telemedicina quanto até dos próprios hospitais, que também já estão com essas plataformas desenvolvidas. Então, o objetivo primordial durante o Covid agora é que elas sirvam para eu tirar dúvidas a respeito de condições clínicas minhas. Estou com o meu olho coçando, estou com a garganta, estou sentindo dificuldade para comer, não estou respirando direito. E aí as perguntas vão levando a uma conclusão que o médico vai chegar para dizer, vá até um pronto-socorro ou não, as suas condições clínicas ainda não indicam que você precisa de um tratamento, etc, etc. Então,
Durante o Covid é mais ou menos isso que está acontecendo, que as pessoas estão interessadas em ver, entender se os sintomas que estão tendo são sintomas relevantes para fins de diagnóstico, etc. Perfeito. Minha última pergunta para você. A gente está no Brasil que tem essas proporções continentais, né? Esse era um grande argumento até da telemedicina no ano passado, quando houve a discussão de que isso ia ampliar o acesso. Daí agora, com o coronavírus, a gente pode ver na prática como que a telemedicina pode ajudar, inclusive, a evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Você acha que, dentre todos os avanços, né, que vão acontecer, infelizmente, por causa desse cenário, a telemedicina pode ser um dos principais destaques, um dos principais legados? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um papel, como eu mencionei, que os hospitais públicos, eles fazem, os hospitais filantrópicos fazem com maestria, né? Levando acesso a uma medicina de excelência para cidades do interior do Rio Grande do Sul e de vários outros estados do Brasil. Então, esse é um legado, é mais um legado, né? Acho que nós precisamos olhar para esse momento, todos nós, como sendo um momento de aprendizado, né? Aprendizado a trabalhar de uma maneira diferente, envolve trabalhar de uma maneira diferente, envolve se relacionar com a família de uma maneira diferente, envolve reaprender a se relacionar no nível social, e envolve também se adaptar a várias coisas e aprender coisas novas. Esse é um momento que vai deixar para todos nós um legado muito grande. Perfeito. Muito obrigada, doutora Elisângela. Obrigada a todos que assistiram até agora. O Diálogos da Saúde termina agora. Até o próximo episódio.